Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será sobre os pronomes. Mas o que são pronomes? Pronomes são palavras usadas na oração para substituir os substantivos ou acompanhá-los, diretos ou direta ou indiretamente. Lembra que eu sempre converso com vocês? Cuidado na hora que vocês estão escrevendo. Evitem estar repetindo as palavras. Isso torna o texto cansativo, enfadonho. Vamos ler essa primeira sequência aqui. Onde está o livro? Alguém viu o livro? O livro estava aqui. Percebam quantas vezes eu utilizei o substantivo livro. Agora, fazendo o uso dos pronomes, vamos ler a outra sequência. Onde está o livro? Alguém o viu? Ele estava aqui. Fica implícito que eu estou falando sobre o livro, não é? Mas eu não precisei repetir tantas vezes a mesma palavra, o mesmo nome, o substantivo. Eis aqui o uso dos pronomes. Substituiu o substantivo, evitando assim que o texto fique repetitivo de forma direta ou indireta. No discurso, pode-se conter três tipos de pessoas. A primeira pessoa, eu, nós, a que fala. Exemplos, eu sou bonita, eu adoro viajar, eu estou falando de mim, sou a pessoa que fala. A segunda pessoa, tu e vós, né? Aquela quem se fala. Um exemplo, você vai viajar, você lê bem, você se veste bem. Eu estou falando diretamente com alguém. E a terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. A terceira pessoa é de quem se fala. Exemplo, ela é bonita, eu estou falando dela. A terceira pessoa, não estou falando de você nem de mim, ok? Nós temos alguns tipos de pronomes. São eles: pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Pronome pessoal, ele é empregado para designar pessoas ou coisas em função do papel que desempenham na situação de comunicação. Ou seja, são eles: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós podemos dividir o pronome pessoal em dois tipos: os pronomes pessoais do caso reto, que tem a função de sujeito, e o pronome pessoal do caso oblíquo, que funciona como complemento. Vamos ver a tabela de ambos. Pronomes pessoais do caso reto, aqueles que funcionam como sujeito da oração. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquos, que funcionam, os que trabalham como complemento. Me, mi, migo, te, ti, o, a, ele, ela, lhe, se, si, nos, nós, vos, vós, os, as, eles, lhes, se, elas, si. Ok? Pronomes pessoais de tratamento. Na sociedade em que vivemos, cada pessoa, cada local, exige que tenhamos uma postura diferente de acordo com as regras formais que a sociedade nos coloca. Então, vamos lá. Vamos conhecer alguns pronomes de tratamento, certo? Você. Você é um pronome de tratamento, sim, e eu utilizo ele para um irmão, para um amigo, para pessoas íntimas. Quando eu estiver falando com pessoas mais idosas, pessoas que eu preciso ter um professor, não é?
nossos pais mesmos, nós falamos como? Nós utilizamos o senhor ou a senhora. Vossa Excelência, eu utilizo para militares de alta patente, para o próprio presidente da República. Vossa Reverendíssima, para ser bispos e bispos. Vossa Eminência, para cardeais. Vossa Majestade, para reis, rainhas. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Senhoria, para oficiais, coronéis, funcionários assim de destaque, graduados. É algo mais cerimonioso. Os pronomes possessivos, como o próprio nome diz, traz a ideia de posse para uma das três pessoas do discurso. Ou é meu, ou é teu, ou é dele. Ele justamente, repetindo, traz essa ideia de posse de que um objeto é de alguém, de alguma das três pessoas do discurso. Os pronomes possessivos são meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vosso, vossas. Aqui é vossos, vossas, seus e suas. Pronomes demonstrativos. Eles situam no espaço e no tempo em relação às três pessoas do discurso, os seres e as coisas. Vamos ler a tabela dos pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos masculinos. Primeira pessoa no singular, este. Primeira pessoa no plural, estes. Segunda pessoa no singular, esse. Segunda pessoa no plural, esses. Terceira pessoa no singular, aquele. Terceira pessoa no plural, aqueles. Os femininos. Primeira pessoa do singular, esta. Primeira pessoa do plural, estas. Segunda pessoa do singular, essa. Segunda pessoa do plural, essas. Terceira pessoa do singular, aquela. Terceira pessoa do plural, aquelas. E os neutros. Primeira pessoa isto, segunda pessoa isso, terceira pessoa aquilo. Os pronomes interrogativos, como o próprio nome diz, eles são utilizados justamente para fazer perguntas. São eles: quem, o que, qual, quanto. Os pronomes relativos, além de ligar uma oração a outra, então a gente já sabe que vai trabalhar com duas orações, eles substituem na oração em questão um substantivo ou o pronome da oração anterior. Vamos entender melhor. Ainda não li o livro que você me deu. Ainda não li o livro, primeira oração, que você me deu, segunda oração. Percebam que o uso do pronome relativo que fez com que eu não repetisse o substantivo livro, porque eu poderia ter escrito assim: ainda não li o livro que você me deu. Mas veja como trocando, como evitando o repetir do substantivo, do nome, isso faz com que o enunciado fique menos cansativo. Ainda não li o livro que você me deu. Da mesma forma aqui, eu comprei uma casa que fica no bairro próximo daqui. Eu poderia ter colocado, eu comprei uma casa que fica no bairro próximo daqui, mas fazendo uso do mesmo pronome relativo, substituindo, fazendo a substituição para que não haja repetição do substantivo. Isso fez com que o enunciado não ficasse repetitivo e enfadonho, certo? Vamos ver outros pronomes relativos. Quem? O garoto com quem conversei é meu vizinho. Então, toda vez que apareceu o quem, sabe-se que é um pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais. Entre os romances de Alencar, o de maior sucesso foi o Guarani, o qual foi publicado em 1857. Eu evitei repetir, né? Eu poderia ter colocado o Guarani foi publicado em 1857, mas fiz uso de um dos pronomes relativos, o qual, cujos ou cujos,
cuja ou cujas, que é igual a do qual, das quais, da qual, das quais, de que, de quem. O romance cujo enredo descrevi é de José de Alencar. Poderia ter colocado: o romance do qual enredo descrevi é de José de Alencar. Como, que é igual a pelo qual, pela qual, com que, porque. Não entendi o modo como ele me olhou. Poderia ter sido: não entendi o modo por que ele me olhou, não entendi o modo pelo qual ele me olhou. Onde, que é igual a em que, a rua onde moro não fica longe daqui. Poderia ser: a rua em que moro não fica longe daqui. Quanto, quanta, quantos e quantas. Farei tudo quanto for necessário para isso. Por fim, o pronome indefinido. Indefinido porque não sabemos quem é. Ele está indefinido e geralmente ele se trata na terceira pessoa. Eu vou deixar uma tabelinha com vocês com todos os pronomes indefinidos, certo? Mas eu mandarei todas essas tabelas também em nosso grupo e com isso também mandarei a nossa nova atividade, certo? Então, qualquer dúvida, a gente termina lá no nosso grupo, ok? Então, um abraço.